Mas aqui a gente falou de viagem no tempo aqui, por exemplo, e as pessoas não se dão conta disso, mas a gente faz viagens para o futuro o tempo todo. A gente tá aqui hoje e amanhã estaremos aqui também, né? Em outro ponto, mas a gente tá viajando. Se eu escrevo numa folha de papel e essa folha, por algum motivo, dura 1000 anos, isso aqui viajou 1000 anos no tempo. A grande questão é viajar para o passado. Mas o que é interessante no tempo é que ele não é absoluto, porque se você pega, até no Interestelar, filmaço. Filmaço, 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 né, Voltamos. Boludinha? Aham. O Com Interestelar certeza. Quem sou eu pra dizer tem o aquela contrário? cena muito interessante quando eles estão num planeta muito próximo de um buraco negro e eles passam, cara, quase nada de tempo naquele planeta e quando eles voltam e encontram um cara que se manteve em órbita, Tá velho. Quando encontra o passaram negão lá em décadas. cima, o negão tá com barba até branca. Então, como é que o tempo ele pode ficar relativo para as pessoas entenderem, né? Como é que funciona essa questão da relatividade do tempo? Mas aí a gente tem que ver que são sistemas diferentes. Isso aí é até importante a gente falar, porque nós aqui, nós vivemos num sistema... A relatividade aqui pra gente, não acontece nada. Nós vivemos num sistema newtoniano. Quando você chega num ponto, que aí no caso vamos pegar o Interestelar, ou até mesmo aqui do Sistema Solar, a gente tem uma situação dessa, que é Mercúrio com o Sol, entendeu? Mercúrio ele tá tão perto do Sol que ele sofre efeitos relativísticos ali. Mas vamos pegar o caso do Interestelar. Buraco negro. O planeta de Miller lá que eles pousam, que é o planeta que tem água e tudo, aquele planeta ali não são as leis de Newton, que ali Newton acabou. Ali começa a valer a relatividade. Porque aquele planeta ele está numa velocidade que é um X% da velocidade da luz. Então chega um determinado ponto que a física newtoniana que rege aqui o nosso... vale ela, mais. ela não vale mais. Aí você entra na física relativística. E aí quando você entra no sistema relativístico, aí as coisas mudam. E aí o tempo começa a ter esse efeito aí, que aparece no filme lá e aparece em qualquer sistema. Mercúrio, por exemplo, uma história muito legal de Mercúrio é o seguinte: começaram a observar Mercúrio e tentaram prever aonde que ele ia estar. E não conseguiam acertar. Por quê? Pensavam que Mercúrio tinha um outro planeta entre o Sol e Mercúrio, que chamava Vulcano. Esse Vulcano existiu por um bom tempo. Até que um dia alguém falou assim, depois do Einstein, cara, pega aí a equação da relatividade, vamos aplicar ali em Mercúrio para ver o que acontece. E pá, mataram a charada. Mercúrio está tão perto do Sol que ele sofre efeitos relativísticos. Então, se você aplica as equações de Newton para prever a posição de Mercúrio, você erra. Se você aplica as equações de Einstein para prever, você acerta. Então, essa é uma das coisas. Satélites orbitando a Terra. Eles têm que ter uma correção, porque o sistema Terra-satélite, o satélite sofre efeitos relativísticos. Então, você tem que ir corrigindo aquele relógio dele o tempo todo. Tanto que é uma das grandes provas da relatividade, né, se ela existe, se ela funciona ou não, são os satélites. O atraso que vai dando no relógio dele que você tem que ficar ali corrigindo. E aí tem várias coisas também. Então, o lance do tempo ser relativo ou não depende do que sistema que você tá. Esse que é a questão. A própria passagem do tempo, a nossa noção humana de passagem do tempo, ela também parece variar de indivíduo para indivíduo. Vocês provavelmente não experienciam segundos como uma coisa constante ao longo do dia de vocês. Provavelmente, agora, que eu espero que vocês estejam se divertindo um monte, talvez está passando muito rápido. Só que pode ser que se vocês estiverem fazendo uma coisa muito entediante, tipo ver Interestelar para algumas pessoas, talvez passe muito devagar, entendeu? Então, até isso influencia, eu acho que talvez seja um pouco mais uma interpretação mais filosófica do tempo, talvez. Exatamente. É o famoso vontade de ir no banheiro. Quando você tá com muita vontade, o tempo passa mais devagar. Exatamente. Isso funciona para várias situações do nosso dia em que, de certa forma, parece que a nossa condição, nosso estado mental influencia um pouco na nossa percepção de passagem do tempo. Por exemplo, aquela sensação de quando a gente olha para um ponteiro do relógio, de parecer que a primeira mexida do primeiro ponteiro clique, parece que dura muito mais do que todas as outras subsequentes. Tem explicações para isso, então isso é interessante. Mas em termos objetivos, por exemplo, até pegando um exemplo hiper simples, daqueles de gráficos que colocam tempo para cá e deslocamento no espaço para cá. Você faz um deslocamento no espaço, o tempo vai passando sempre numa direção, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Se dá para voltar no tempo. A seta do tempo. Mas ele vai indo em direção a uma seta. O tempo vai aumentando, seu deslocamento no espaço também está para esse lado, então você tem um vetor. Se você se desloca muito rápido no espaço, esse vetor do tempo ele quase não pesa, então o tempo vai passar
mais devagar. Se a gente se movesse mais rápido, na velocidade da luz, por exemplo, Ou perto da velocidade da luz. Que aí entra na parte relativística do negócio. então o tempo passaria mais devagar. É, exatamente. Para um referencial, Pro referencial. dependendo do referencial, né? Então, vamos... Pra quem tá lá, tá passando igual. Quem tá se movendo naquela Isso, velocidade. exatamente, é isso O aí. problema é a mudança de lugar que você tá, Isso aí. no final das contas. E o mais legal é que nisso aí tem um experimento que foi feito. A NASA fez um experimento desse com 2 astronautas. O Mark Kelly e o Scott Kelly, que são irmãos Que gêmeos. são irmãos gêmeos, é. O Scott Kelly passou 1 ano no espaço, 340 dias, né? Vamos aproximar para 1 ano, viajando, né? Então ele tava viajando a 27 mil quilômetros por hora, porque ele estava dentro da estação Ele espacial. tava mais rápido. E o irmão Muito dele aqui na rápido, Terra. sim. Ele estava mais rápido. Trouxeram os dois e foram fazer medidas. Aí, logicamente, o tempo que ele ficou foi muito pouco, mas quando fazem medidas muito precisas, viram que o envelhecimento dele foi um pouquinho menor do que o do irmão que ficou aqui na Terra. Esse é um experimento muito legal que a NASA fez, que é 1 ano no espaço, e ela levou o Scott Kelly justamente porque ele tem um irmão gêmeo aqui, que é o Mark Kelly, e que era astronauta também, só que já era aposentado. Então é uma outra grande questão aí que em cima da relatividade. Ele envelheceu um pouquinho menos mesmo do que o irmão. E seria possível a gente se mover ao contrário no tempo? Se mover ao contrário da seta do tempo, fisicamente falando? Aí tá pensando Alguém no já Nolan propôs? lá. Como é o filme louco? Não, Aquele outro. aquele O outro Tenet. filme do Nolan, o Tenet. Nossa. Excelente Eu filme. demorei um tempo pra Não, entender. O Bruno, porque o tempo ele Bruno começa quis a voltar fazer a partir com que daquele eu ponto. Eu falei, assistisse aquele caramba. filme. Aí eu sentei lá, passei 10 minutos e falei, cara, não vou entender nada desse filme. É muito pior do que todos os outros. Ele fez Ai. uma tarde de Christopher Nolan, Ai. Tenet Interestelar. Maratona, Não, mas eu isso aí. assisti o Oppenheimer. eu Oppenheimer, gostei. sim, né? Aí- O Interestelar também é bom, gente. Calma. Não, eu Não acho- me Mas matem. é porque o Tenet, ele é complexo. Eu comecei a ver o filme, daí eu falei, cara, não, Não, faz aí- sentido. não, deixa eu falar. Entropia inversa. Deixa eu falar, deixa Aí eu falar. eu mandei no Instagram, eu falei, vi esse filme e não gostei. Aí um seguidor mandou, você não gostou porque você é burro. Aí eu pensei, caramba, o que eu tô perdendo aqui? Aí eu fui pesquisar, daí eu falei, de fato, eu sou burro, é que o filme é ultra complexo. Não, daí o Bruno ficou lá 1h30, o filme, sei lá, tem 3 horas, daí eu voltei na sala, e aí, amor, já tá entendendo ele? Não. Eu falei, ainda bem que eu saí nos primeiros 10 minutos, né? Porque eu não entendi lufas. Eu acho Aí que ele foi a grande buscar a inovação explicação. do filme é justamente usar narrativamente uma obra tão cara, tipo um blockbuster assim, esse negócio de o roteiro ir e voltar e acontecer simultaneamente nas duas direções. Provavelmente existem outros exemplos de filme que já usaram isso. Sempre existe. Sempre tem um outro exemplo. Então alguém provavelmente vai falar nos comentários. Sim. Esse foi o primeiro que eu vi, cara. Esse E foi eu o achei primeiro inovador, porque geralmente a viagem no tempo é o cara volta e o tempo continua na seta do tempo. Exatamente. E agora ele volta, tipo, ele regride, mas tinha coisas acontecendo de trás pra frente enquanto ele estava passando no tempo na direção normal. Então acho que isso, tipo, cria toda uma outra camada de complexidade no filme que pra mim complexo. é um dos filmes mais assim inovadores que eu vi na minha vida, que eu adorei. Só que eu não posso dizer também que é tipo 9 de 10 ou 10 de 10. Eu acho que pela inovação vale ali um 8 de 10. Só que ele acabou ficando um negócio tão complexo assim, tão tipo É inacessível é o pra tipo muita de gente. filme que eu precisava assistir com um bloquinho de nota de vez em quando. E ele assim. não deu aula, né? Nesse filme, né? Por isso, né? Porque no Interestelar ele dá várias aulas ali, explica e tal. Acho que ele foi aprender. O Tenet veio. Não, o Tenet veio depois. Veio né? depois. Ele falou: acho que o pessoal já sabe de Interestelar, Deixa que eu não quieto, preciso explicar mais, não. Já estão Aí ligados nisso aí. pessoas foram fazendo várias teorias. Não, eu tive E que tem ver vários, eu tive tem que ver um vídeo no vários YouTube de vídeos uma hora, explicando, assim, gente, cada a teoria trecho. do, se vocês quiserem. Primeiro, acho que vale, inclusive, ver um vídeo explicando pra depois assistir o filme. Tem que ser simultâneo. Tem que ser simultâneo. Tem que ser você entendeu? simultâneo. 2 telas daquela. Mas sabe uma coisa que eu gosto Mentira, desse tô filme? zoando. Ele não faz, tipo, ele não trata a audiência como pessoas burras. Porque uma coisa que eu tenho sentido ultimamente com alguns filmes e algumas obras é que parece que de alguma maneira, sabe, tudo é tão explicadinho, tão mastigadinho, que às vezes é quase como se eles estivessem tratando a audiência como se fossem completos ignorantes de tudo, sabe? E óbvio que, por exemplo, no Interestelar, em várias partes do filme, eles explicam conceitos que eu acho que são extremamente importantes de explicar para ajudar a construir a história, que é uma falha do Tenet, que em alguns momentos não tem Não isso. explica, né? Aí Só você que- tem que acessar outros vídeos. né? Só que daí às vezes tem filmes em que, eu tô dando um exemplo drástico, mas, Explica tudo. por exemplo, a gente se vê amanhã. Amanhã, lembrando, é o período de tempo depois de 24 horas a partir de hoje. Tipo, sabe? Deixa eu assistir o filme, sabe? Para de botar essas explicações no meio do filme, assim. Porque isso estraga um pouco a magia. A série Dark, por exemplo, ela tinha as explicações,
no meio da série, só que ela era bem construída, na minha opinião, o suficiente pra deixar aquele gostinho também de... Ela não lidava com a gente como se a gente fosse burro. É. Ela tentava fazer a gente, tipo, vamos tentar acompanhar isso daqui, vamos ver. Aquela dali eu tive que assistir em português, porque eu tenho dislexia. E aí, se a gente bota em inglês e eu tenho que ler a legenda. Não, inglês não, é em alemão, né? Alemão. É alemão. Aí eu não pego tudo na legenda, eu preciso ouvir um pouco. E aí eu não entendi, era muito complexo. Eu falei, amor, eu só vou assistir se a gente assistir em português. Porque o Dublado. alemão me confundia, era muito ruim. Porque geralmente num filme legendado, eu pego metade na legenda, metade de ouvido no inglês. Eu sou louca, enfim. Mas aí a gente assistiu em português e entendemos, no final das contas. Sim. Mas voltando a essa questão da Fala aí viagem do no tempo, viajar no passado. vocês conhecem teorias sérias que falam a respeito disso? Ou não? É muito mais um desejo que o ser humano tem, uma vontade, mas De viajar no tempo? não tem nenhuma base matemática. Não existe nenhum impedimento das leis da natureza de viajar para o passado. Não existe nada que barre de maneira clara de que a gente possa olhar com matemática e dizer, não, ok, oficialmente não dá para voltar para o passado. Dito isso, a gente também não tem nenhuma maneira muito óbvia, muito clara de viajar para o passado. Então parece que não é necessariamente uma proibição das leis da natureza ou das leis da física ou algo nesse sentido. Talvez seja só uma impossibilidade. Talvez o universo ficou sem memória RAM na hora de ser criado e não deu para fazer essa opção, sabe, de viajar para o passado. Porque filosoficamente cria alguns problemas, alguns Sim. Uma série de paradoxos lógicos. Paradoxos, O paradoxo do avô, eu acho que é um dos mais famosos, em que a gente volta para o passado e eu mato meu avô antes de ele conhecer minha avó. Então, teoricamente, não deveria Aí já existir, né? era. Porque já era. Então, como é que eu voltei para o passado e fiz isso, sabe? Eu destruí toda a linha do tempo. E aí tem todas as possíveis respostas para o paradoxo, que vão desde, no momento em que você mata o seu avô no passado, antes de conhecer sua avó, você Cria-se uma nova- bifurca as linhas do tempo. Então, agora você está vivendo numa outra linha do tempo que não é a tua. Só que daí a gente está meio que tentando criar soluções para consertar um problema que a gente nem deveria existir, sabe? Porque não faz sentido a viagem de volta para o passado nesse sentido. Nossa, essa frase ficou pior ainda É a explicação aí, deixa aí pro pessoal responder. Você defende a viagem pro passado De Volta pro Futuro ou a dos Vingadores? Qual que é a diferença da dos Vingadores mesmo? Essa é, porque a do De Volta pro Futuro é essa, né? Que se você Que ele matar começa a lá, desaparecer que ele enquanto toca começa a Chuck desaparecer. Berry, né? Por quê? Porque o pai não vai, a mãe se apaixona por ele Ele lá. meio que desintegra, É, assim, né? Então essa aí não cria uma nova bifurcação, essa aí vem na mesma. Sim. A dos Vingadores é que cria uma nova, né? Que você cria uma linha paralela aqui do... Nossa, eu nem lembrava disso. Nossa, eu tô imaginando que o povo não deve ter assistindo De Volta pro... Nunca... Não As assistiram De pessoas- Volta pro não sei. Futuro? É, Claro que a assistiram. nossa audiência, eu De acho Volta que pro sim. Futuro é clássico. Mas tem uma galera que E essa do Nolan? não deve. De você voltar e ver as coisas acontecendo. Ele tirou isso da cabeça dele? Ou ele tem um amigo físico que fica lá? Cara, depois do Interestelar, eu tenho uma ideia pra você. Ele deve ter algum amigo da física quântica, Deve porque esse ser um negócio pouco. de viajar no tempo, principalmente pro passado, a gente cai muito na parte da física quântica, né? Que é você reduzir lá, e é daí que criam as teorias, como teoria de cordas e tudo mais, que seria uma solução para se viajar, né? No passado, que é o que o Pedro falou. Não tem nada que impede, então vamos atrás de alguma maneira. E aí o pessoal da física quântica foi entrando, cara. Aqui, ó. Em vez da menor coisa ser um ponto, né? Que a gente fala, não é. É como se fosse uma cordinha. E aí foi criada a teoria de cordas. E dentro da teoria das cordas, lá, das bramas, das coisas, você conseguiria viajar no passado, que é mais ou menos a linha dos Vingadores lá, né? Com o Homem-Formiga e tal, que é meio baseado nisso. Eu acho que o Nolan, cara, tem algum amigo na física quântica. O Kip Thorne é amigo dele, né? Sim. Desde o Interestelar. O Kip Thorne, que é o cara lá de Buracos Negros e tudo, ganhador do prêmio Nobel e tudo, é amigão dele, né? Então pode ter dado umas dicas aí pra ele baseado em física quântica. Porque eu acho que ali no Ele Tenet deve estudar também, né, gente? tem um fundo disso aí. Até se vocês forem perceber um pouco as obras do Nolan, quase todos os filmes física. dele, desde o começo, abordam um tema em comum. Qual que vocês acham que é? Para e pensa. Física. Ó, não? Batman, Mais específico do que física. Tá na área certa. Interestelar. Não, esquece Batman, desculpa. Batman tá aqui. Tá. Esquece Batman. Não, Batman eu acho que é o ponto fora da Não, curva. ele tá Ah, falando beleza. de Oppenheimer, Interestelar e o Tenet, não é isso? É, É questão do tempo? tempo. Ele sempre Tem um negócio brinca com tempo. com a passagem do tempo. Ele tem essa mesma coisa do Bruno. Memento, o Bruno por tem exemplo, o isso primeiro também. filme dele.
Ele brinca que o personagem filme? principal é Memento. Que no. A gente não viu esse. Esse. Eu acho bom. que é o nome tanto em português quanto em inglês. Eu É, acho que isso aí. é. E no filme ele brinca que o. Não é spoiler isso, tá? Tipo, só a sinopse. Ele brinca que como se tivesse acontecido alguma coisa e a gente tá vendo tudo do ponto de vista do personagem principal, só que ele tem um problema da memória. Ele não lembra de nada que aconteceu, se eu não me engano, 12 horas no. Tipo, ele dorme e Isso. reseta, assim. Mais ou menos isso. Então a gente vai descobrindo tudo conforme ele descobre também, e o tempo é fragmentado nesse filme. Aí a gente chega no Interestelar, a grande problemática do filme é o tempo. Quando ele chega em casa, ou aquela cena mais impactante antes disso, quando ele tá na nave e vê a filha dele crescendo nos olhos dele e tudo mais, Sim. é o tempo. Depois do Tenet, o filme acontece pra frente e de trás pra frente, também é o tempo. Então eu acho que ele só usa isso, tipo, ele só usa esses conceitos da física pra criar talvez uma desculpa pra poder brincar com o conceito de tempo, sabe? Porque se ele só inventasse alguma coisa qualquer lá e fizesse o filme correr de trás pra frente e de frente pra trás, eu acho que o pessoal não ia comprar muito a ideia, sabe? Então, acho que não tem necessariamente uma justificativa física pra ele ter feito isso, e mais uma justificativa de suspensão de descrença mesmo, sabe? Sim. De criar uma obra... Mas eu acho que no fundo tem um embasamento, algum embasamento ali, até tanto que no Oppenheimer, o Oppenheimer era um cara da física quântica. Aquelas viagens dele lá é a quântica, Sim. né? Passando na cabeça dele. Eu acho que além do tempo, ele tá mais ligado até na física quântica. Sim. Ele Ele deve com ter. certeza ele tem Uma pira. um amor pela área, assim, porque ele usa isso quase todo Aham. filme Com dele. certeza A ele gente tem. esqueceu de Inception, por Inception, exemplo. cara. É verdade. Inception, Fala é o tempo, tanto de tempo, totalmente. cada camada de sonho vai mudando a Exato. passagem do tempo, É, então eu tenho que rever esse filme. é muito sabia? bom. Eu Anota a lista eu pra acho que ele rever. deve ter... Tá na nossa lista pra rever. Vai ser um belo sono. O começo desse filme é muito bom, quando o DiCaprio fala, né? Qual é o tipo de verme mais resistente que existe, de parasita? Uma ideia. É brilhante. É. Nossa, Isso é equivalente ao Thomas Shelby quando ele tá na cena do bar lá com o cara. Ah, essa E cena o cara é fala, o que um socialista e um bookmaker têm em comum, né? maravilhosa. Fala, Nós dois vendemos sonhos. A diferença é que os meus cavalos de vez em quando ganham. É muito bom. Essa cena é muito boa.